Nesta tarde eu quero meditar numa palavra que está lá no Evangelho São João, capítulo 3, versículo 16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, dentro desta palavra, eu quero fazer uma reflexão sobre a importância desta mensagem. Muitas pessoas, homens, que estão se vestindo de lobos, que estão hoje destruindo com a fé de muitos cristãos. São homens que estão enganando e iludindo o povo de Deus por onde quer que eles passam. Eles se passam como pastores, mas são como lobos devoradores, que estão para devorar e destruir toda a alma que ainda busca uma pequena esperança nesta mensagem que nós lemos neste momento. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele amou o mundo, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. Mas existem muitas pessoas que hoje, aproveitando da situação do ser humano, aproveitando-se da fragilidade das pessoas, têm criado para si tesouros, têm criado para si riquezas incalculáveis à vista de muitos, através do sofrimento de milhares e milhares de pessoas. O Senhor não veio ao mundo sofrer para nos dar riqueza, para nos tornar homens poderosos, para nos tornar homens ricos, para nos tornar homens avarentos. Não. Ele veio a este mundo para mudar o caráter, para mudar a personalidade, para mudar o modo de agir de cada pessoa. Mas infelizmente no mundo em que nós vivemos, existem sempre aqueles que se acham mais espertos e mais inteligentes e que aproveitam a situação da humanidade, uma humanidade que sofre com pestes, a humanidade que sofre com as doenças, com a fome, uma humanidade que sofre com as guerras sem fim, países onde eles clamam por um cessar de fogo, países onde eles clamam por um pedaço de pão, pais e mães que já estão chegando ao nível da loucura por não saber mais o que fazer para ver o seu filho são e salvo das guerras, das doenças, das pestes, da violência do século 21. E é nesta situação em que muitos homens que se dizem homens de Deus se aproveitam da fraqueza, se aproveitam da dor, se aproveitam da agonia de cada ser humano para arrancar o seu único bem ainda que lhe resta, para arrancar até mesmo, quem sabe, a sua única casa, seu único veículo, a sua única finança que ainda lhe tem em seu bolso. Esses fariseus estão se levantando para destruir o resto da esperança que ainda há sobre a humanidade. E quando criam esses homens, filhos de Satanás, porque se o Senhor estivesse hoje sobre essa terra, estas seriam as palavras que ele usaria. Homens que se dizem homens de Deus, gananciosos, mentirosos, homens que fundam ministérios ricos, à custa da pobreza, à custa do sofrimento das pessoas.
Até quando o povo de Deus vai ficar vendando seus olhos para esta realidade? Até quando o povo de Deus vai ficar tampando seus olhos para não enxergar a verdade que nós estamos presenciando? Homens que lucram da miséria do povo. Amado, muitas vezes choramos e clamamos para que Deus ainda possa ter misericórdia de seu povo e arrancar o seu povo desta terra, porque muitos já perderam a fé, perderam a esperança, porque estavam numa situação precária, e essa situação tornou-se ainda pior quando apareceram-se lobos em suas frentes, os enganando, dizendo que a sua vida poderia mudar se ele fosse mais fiel a Deus. Mas ser fiel a Deus não é você tirar seu único centavos. Ser fiel a Deus não é você tirar o pão da boca do seu filho para botar na mesa desses assassinos de almas. Assassinos de almas. E muitos estão tirando o pão da mesa de seus filhos. Muitos estão tirando o que têm para colocar na mesa de assassinos. Assassinos de ovelhas. Porque não é esta palavra que Deus nos trouxe. Porque uma certa vez Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, com toda sinceridade, disse: Senhor, eu te amo. Então Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E o semblante de Pedro já meio recaído, porque já era a segunda vez que Jesus lhe perguntava sobre este mesmo assunto. E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então pela terceira vez Jesus olhou para Pedro, fixo em seus olhos, e disse: Pedro, tu me amas? Então o semblante de Pedro caiu, e as lágrimas vieram ao seu rosto. E ele caiu em pranto e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus, fixando seus olhos em Pedro, disse: apacenta minhas ovelhas. Amado, apacentar as ovelhas é cuidar, é zelar, é estender as suas mãos para essas pessoas, é fazer como a igreja primitiva fazia. Eles vendiam o que tinham para ajudar ao seu próximo. Eles não vendiam o que tinham para ajudar assassinos. Eles não vendiam o que tinham para dar na mesa de assassinos que estão matando e destruindo almas de milhares. Até quando as pessoas serão enganadas por homens gananciosos? Homens tipo Edir Macedo, homens tipo cambada que ludibria, engana o povo de Deus. Porque esses homens, eles perderam a razão da vida, eles perderam o temor de Deus. Esses homens, eles já não têm mais respeito por ele próprio, porque a avareza os cegou. A avareza os cegou de toda a verdade, de toda a veracidade da palavra de Deus. A cegueza deste mundo os cegou. Nada mais tem de Deus. São homens gananciosos, homens que enriquecem, homens que querem construir templos luxuosos, achando que isto vai fazer deles homens melhores. Mas são homens que caminham direto para o inferno, são homens que caminham direto para o precipício, e junto com eles estão levando milhares de vidas, porque não querem ir sozinhos para aquele lugar. Até quando viveremos neste engano? Até quando viveremos no engano destas igrejas luxuosas e grandiosas que só vivem para o seu prazer e mais nada? Amado, muitas pessoas morrem todos os dias. A cada 7 segundos uma criança morre de fome no nosso mundo. São mais de 25 mil pessoas que morrem por dia de fome. São milhares de pessoas que morrem por dia de doenças. Pessoas quem sabe, que teriam até mesmo uma oportunidade ainda de estarem vivas, se não fosse a ganância desses fariseus, se não fosse a ganância destes homens obstinados,
pela concupiscência da carne, se não fosse a avareza destes homens de arrancar o que ainda resta do coração de cada homem, o verdadeiro amor. O que Jesus faria se Ele estivesse nesta terra? O que Ele faria nos teus passos? Se você estivesse andando hoje nos passos de Cristo, o que Ele faria em teu lugar? Iria enriquecer esses homens com riquezas que vão perecer neste mundo muito em breve? Ou estenderia suas mãos ao pobre e necessitado? Porque não foi isso que Ele nos ensinou? Desde o princípio do mundo, Ele sempre se preocupou com o pobre, desterrado. Ele sempre se preocupou com as causas da viúva e do necessitado. Ele sempre se preocupou com os órfãos. Ele sempre se preocupou com os menos favorecidos. E onde está a nossa preocupação? Onde está o nosso amor? Onde está o nosso evangelho? Onde está a palavra da verdade? A palavra que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Muitas vezes aquele pão que você dá para uma pessoa que está passando necessidade vai fazer com que ela viva, vai fazer com que ela sobreviva à fome, e vai fazer com que ela possa testificar dos milagres de Jesus. Amado, o maior milagre em toda a terra é em ver uma pessoa estendendo a mão ao seu próximo. Esse é o maior milagre. Os milagres aconteciam na igreja primitiva porque existia esta caridade. Não era porque aquelas pessoas tinham mais fé do que as de hoje. Não é porque elas tinham mais fé em Cristo do que nós temos hoje. Não! O milagre acontecia porque elas viviam unânimes. Elas viviam em comunhão uma com as outras. E ninguém sequer passava fome ou frio. Ninguém sequer morria por causa de falta de mantimento ou por causa da falta de uma vestimenta. E o milagre de Deus acontecia na vida daquela igreja primitiva, porque eles entendiam, eles compreendiam a razão de serem cristãos. Bem diferente do que nós vivemos hoje. Bem diferente do que nós estamos hoje apresentando à nossa sociedade. Estamos apresentando à sociedade um Cristo avarento. Estamos apresentando à sociedade um Cristo luxuoso. Um Cristo que faz questão de templos enormes. Um Cristo que faz questão de igrejas luxuosas. Um Cristo que faz questão de brigar para ver qual o ministério que tem a maior igreja. Estamos anunciando este Cristo à sociedade. Estamos apresentando esse Cristo ao mundo. Esse é o Cristo que nós estamos apresentando. O Cristo da riqueza terrena. O Cristo da riqueza mundana. É esse Cristo que eu e você estamos apresentando à nossa sociedade. É esse Cristo que estamos apresentando ao mundo inteiro. Porque quantos pastores, líderes religiosos estão cada dia mais fazendo questão de mostrar que o seu ministério é maior. Hoje em dia contam-se nos ministérios quantos membros cada ministério tem. Estão fazendo como fez o rei Davi no passado, que cometeu o maior pecado quando começou a contar os seus soldados, e que levou Deus a se entristecer com o rei, porque o rei simplesmente contou para ver quantos soldados ele tinha. E muitos estão hoje assim, estão contando quantos números de membros existem em seu ministério, para poder se tornarem grandes, para dizerem que são maiores, que estão em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar no mundo. Quantas vezes eu vejo pastores brigando, dizendo, nós temos hoje a segunda maior igreja, ou nós temos hoje a maior igreja do mundo, ou nós temos hoje a maior igreja do Brasil, ou nós hoje somos a quarta maior igreja do mundo inteiro. Quantas pessoas brigam nesse sentido, sendo que a palavra do Senhor nos diz que tudo isso será destruído, não vai ficar nem ramo e nem raiz que não seja aniquilado sobre esta terra, sendo que a maior obra, a maior riqueza é em conquistar vidas para Cristo.
A maior riqueza é levar milhares de almas a Cristo. A maior riqueza é levar as vidas ao encontro do Senhor. Porque cada vida que você tira do mundo é uma derrota para Satanás. Cada vida que você tira das trevas é uma derrota para o teu inimigo e é uma vitória para o reino de Deus. Ele não quer saber da riqueza daquelas pessoas, ele não quer saber da tua riqueza, ele não quer saber da tua grandeza terrena, não. Ele quer saber de nosso amor, porque foi isso que ele colocou no coração de Pedro, para que Pedro não venha se preocupar com as igrejas que iriam surgir futuramente, mas que Pedro venha se preocupar com as almas que seriam salvas, com as vidas que seriam resgatadas do inferno. Porque Jesus diz: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuide-as. Zele-as dela. Tire todo o carrapato, tire toda a imundícia, tire todo o pecado da vida dessas pessoas e leve elas ao pleno conhecimento da verdade. Isto é cuidar. É quando um filho vê ali seu pai ou sua mãe no hospital, vivendo já seus últimos momentos, mas ele é um filho amoroso e carinhoso. Enquanto seu pai ainda está respirando, ou enquanto sua mãe ainda está respirando, ele não arreda seus pés dali. Ele está sempre banhando, cuidando e zelando ali de seu pai e de sua mãe. Da mesma maneira, um pai ou uma mãe faria pelos seus filhos. Se ele vê seu filho ali todo machucado, ele vai cuidar, ele vai tratar de suas feridas, ele vai estar ali presente ao lado do filho, até que o filho se recupere e esteja perfeitamente pronto para se levantar daquela cama e prosseguir na sua jornada novamente. E assim somos nós. O Senhor nos coloca ovelhas, e essas ovelhas, elas vêm muitas vezes machucadas, elas vêm cheias de carrapicho, elas vêm cheias de doenças lá do mundo, elas vêm cheias de manchas, e nós temos que cuidar dessas ovelhas, até que elas possam estar saradas, até que elas possam estar fortalecidas, e começam a caminhar sozinhas novamente. Este é o dever de cada cristão. Esta é a obrigação de cada cristão. Este é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho de Cristo. Vamos parar um pouco e vamos meditar sobre esta palavra. Vamos meditar sobre este Evangelho. Não vamos fazer como muitos estão fazendo em muitas igrejas. Não vamos fazer isso. Muitas pessoas acham esses homens maravilhosos, porque têm palavras maravilhosas, mas eles têm apenas aquilo que eles precisam para poder manter um bando de ovelhas sem conhecimento da verdade aos seus pés, porque enquanto existem ovelhas sem conhecimento da verdade, elas vão estar dando toda a sua lã para esses lobos. Não se iludam. Não se iludam com esses homens. Muitas pessoas dão a vida para defender Edir Macedo. Muitas pessoas dão a vida para defender Valdomiro Santiago. Muitas pessoas dão a vida para defender esses lobos. Mas elas não são capazes de dar suas vidas por Cristo. Elas não são capazes de dar sua vida pelo Evangelho de Cristo. Olhe em que mundo você está vivendo, meu amado. Olhe em que mundo você vive. O ser humano, ele se mata por causa de política. O ser humano, ele dá sua vida por política, ele dá sua vida por esporte, ele dá sua vida por tudo, ele dá sua vida por homens que não merecem o seu amor. O ser humano dá sua vida por coisas banais deste mundo. E brigam de unhas e dentes por causa de coisas mundanas. Defendem suas religiões com unhas e dentes. Defendem seu credo religioso com unhas e dentes. Mas eles não querem pagar o preço por Jesus.
Eles não querem pagar o preço pelo Senhor de suas vidas, pelo Senhor que morreu na cruz do Calvário. Não foi o Valdomiro Santiago que morreu por você, não foi Edir Macedo que morreu por você, não foi o time do Vasco que morreu por você, não foi o partido do PT, ou seja lá qual o partido que morreu por você, mas foi Jesus Cristo. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Não seja tão duro de coração, não seja tão incrédulo, mas viva o amor de Cristo. Ame a cruz acima de tudo. Certa vez Paulo, olhando para aquele povo lá em Filipenses, ele diz: olha, mais uma vez eu vos digo, chorando, andando e chorando, mais uma vez eu vos digo que são inimigos da cruz de Cristo. E assim a humanidade está vivendo, cada dia mais se tornando inimigos da cruz, e sendo amigo do mundo, sendo amigo dos prazeres do mundo. Jesus, ele não morreu na cruz para te tornar o homem mais rico do mundo, não, meu amado. Jesus não morreu na cruz para te dar uma casa luxuosa, não. Jesus não morreu na cruz para te dar riqueza, não. Mas ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para você que é ingrato, foi para você que é egoísta, que só pensa em você, foi para você que ele morreu, foi para mim que ele morreu, foi para salvar esta humanidade, foi para nós. Quando você deixar de viver a religião, quando você deixar de viver a religião que você vive e começar a viver o cristianismo verdadeiro, você verá o quanto a sua vida se transformará. Porque muitas vezes as pessoas brigam por religiões, as pessoas brigam e se matam por causa de religiões. A religião tem levado pessoas a se matarem no mundo inteiro. Olha a briga de Israel, olha só a destruição que existe entre o povo de Israel e a Palestina. Olha as mortes, olha as milhares e milhares de vidas que morrem por causa da religião. Mas Jesus não veio morrer pela religião. Jesus não veio morrer por religião alguma, mas Ele veio morrer pela tua vida. Ele veio morrer pela nossa vida. Ele veio morrer para que a humanidade tivesse uma esperança de viver um dia na eternidade com Ele. Digam basta para este mundo. Digam basta para esses falsos profetas. Digam basta para esses fariseus levantados por Satanás. Digam basta e vivam uma vida pura diante de Deus. Vivam uma vida digna diante de Deus. Deus, Ele quer transformar a minha vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer nos santificar. Deus quer nos tornar homens e mulheres santos, para que possamos ser dignos de entrar nas mansões celestiais. Esta é a palavra que Deus traz para mim e para você neste dia. Ouça o que Deus tem para te dizer. Ouça aquilo que Deus tem para falar para você. Abra mão do mundo. Abra mão deste mundo. Abra mão do pecado. Abra mão da avareza. Abra mão das coisas mundanas. E viva uma vida com Cristo. Viva uma vida pura com Ele. Adore a Ele. Se coloque agora de joelho diante desta mensagem. Levante suas mãos santas, sem mágoas, sem maldade. Levante suas mãos santas para o céu e peça perdão a Ele. E diga: Senhor, eu quero ser um vaso perfeito. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero colocar minha mão sobre endemoniados e ver essas vidas sendo libertas. Eu quero poder estender minha mão ao pobre e ao necessitado. Tudo que eu já gastei dentro desses impérios satânicos, achando que eram lugares onde o Senhor estava.
tudo que eu já coloquei fora dentro desses impérios satânicos, achando que o Senhor estava naquele lugar operando. Eu quero recuperar tudo isto, mas da maneira correta, da maneira mais correta, que é ajudar aqueles que estão ao meu lado, é ajudar o meu vizinho que eu vejo todo dia pedindo um pão ali na minha frente, e muitas vezes eu digo que nunca tenho, é ajudar aqueles que estão passando por dificuldade, é ajudar ONGs verdadeiras que ajudam países como a África, países como a Angola, países ali como a Palestina, países como até mesmo Israel, onde crianças e milhares de vidas estão morrendo porque não tem um pão para comer, porque a guerra não lhe dá esta oportunidade. Aquela roupa que muitas vezes você pega e simplesmente joga fora. Não faça isso, dê. Eu tenho certeza que tem alguém que vai usá-la. Eu tenho certeza que tem alguém que vai se beneficiar com aquela roupa que muitas vezes você já não usa mais. Vamos aprender a fazer a obra do Senhor com amor. Vamos aprender a fazer a obra do Senhor com prazer. Viver um evangelho puro, viver um evangelho sadio, viver o verdadeiro cristianismo. Vamos parar de viver a religião. A religião não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque a religião ela não salva, a religião ela não cura, a religião ela não liberta, a religião ela não transforma, mas o evangelho de Cristo sim. O evangelho do Senhor Jesus, ele transforma. Igreja Batista não salva ninguém, Assembleia de Deus não salva ninguém, Quadrangular, Universal, igreja nenhuma salva, mas o evangelho de Cristo salva. O evangelho de Cristo salva. A palavra verdadeira salva. Nós temos que ter sim um lugar para congregar. Nós temos que ter sim um lugar para cultuar a Deus. Mas o nosso coração tem que estar voltado para Cristo. Se a tua igreja é uma igreja pura, glorifica a Deus. Se você congrega numa igreja sadia, uma igreja que te ensina a viver o amor de Cristo, glória a Deus por isso. Se você está numa congregação onde o evangelho é pregado conforme a palavra de Deus te ensina, glória a Deus por isso. Então viva este evangelho que é anunciado a você. O evangelho que está nas Sagradas Escrituras, viva este evangelho. E com certeza Deus te fará uma pessoa mais feliz. Deus te fará uma pessoa vencedora. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. E eu gostaria de convidar você que assiste a este vídeo, que assiste a esta mensagem, você que mora nas proximidades de Porto Alegre, quiser conhecer um pouco mais do ministério cristão, da palavra de Cristo, venha nos fazer uma visita. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto, localizada ali na Aderbal, antiga Rua C, ali no bairro Sarandi. Você é nosso convidado para estar ali todas as quartas, sextas e domingo, cultuando e adorando a Deus. Venha participar de uma poderosa palavra de Deus. E com certeza o Senhor irá fazer de você homem, de você mulher, um guerreiro, uma guerreira que luta pelo cristianismo puro e verdadeiro. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta tarde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.